Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai trazer conteúdos para a gente poder falar de saúde, espiritualidade, gestão, né, sobre como alinhar o corpo, a alma e a conexão espiritual. E para você que está chegando aí no nosso canal, não perde tempo, se inscreve aqui, ativa os sininhos para poder receber notificações dos próximos vídeos e fica por dentro porque toda semana a gente traz um convidado especial para a gente trazer um tema inovador. E essa semana aqui eu tenho minha dupla de mesa, André Ribeiro. E hoje nós temos o prazer imenso de receber aqui uma pessoa que a gente tem muito carinho com ela. Uma pessoa que tem aí uma inteligência, né, espiritual gigantesca, inclusive é uma pessoa que nos aconselha, né, constantemente, que é o Pastor Lucas. Pastor, só tenho que agradecer o senhor, que eu sei que é corrido, sei que o seu tempo é escasso e queria agradecer muito o senhor estar aqui, tempinho com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, Dr. Daniel, André. E eu tô aqui, é uma nova versão, porque a primeira vez que eu estive aqui, eu tava acho que de quase 18 quilos, mas... É verdade, não é verdade. Então o pessoal que tá me vendo aqui... Tá usando P, pastor? Quase. Aquele outro vídeo era eu mesmo, tá? Não era o irmão gêmeo, não. Não, esses dias que eu estive aqui, eu estive aqui na clínica e tava... parecendo o podcast que eu fiz com vocês. Sim. E tinha uma outra pessoa aqui, e a pessoa olhou pra televisão, olhou pra mim, olhou pra televisão, falei, não sou eu mesmo. Pode perguntar. Eu falei, essa grande obra em mim foi Deus que fez através da vida do Dr. Daniel, a Andy e a clínica. Muito bom estar aqui, sempre bom, feliz demais de poder estar com vocês aqui. Pastor, isso a gente trouxe, né, o senhor aqui pra gente falar de um tema que a gente vê que é pauta mundial, né? As pessoas, né, a gente vê que cada vez mais o número das pessoas que estão com problemas emocionais, né? A ansiedade, acho que é o mal do nosso século, né? A depressão constantemente, as pessoas com pânico, as pessoas fora do equilíbrio, né? E aí a gente queria conversar um pouquinho com o senhor, ver qual a sua visão, né? Por que hoje as pessoas desistem facilmente, né? Porque o imediatismo, né? A gente vê muito a questão do imediatismo. Como que o senhor vê isso hoje na nossa questão? Doutor, eu vejo e eu penso o seguinte, as mudanças que o mundo teve nas últimas 2 décadas, não fomos preparados para elas. Não fomos preparados para elas e com a pandemia acelerou todo um processo em que causou em nós ansiedade, o pânico, o imediatismo existente, o número de telas. Eu digo que essa a gente pode denominar como a era das telas. A era das telas. É muita luz. Muito estímulo, né? O tempo inteiro. Doutor pode dizer melhor do que eu. É muito estímulo, é muita luz, é muito brilho, é muita informação, é muita tela. E o pior ainda, não é que só é muita informação e muita tela. Não há nada consistente, não há uma verdade da qual você pode se agarrar e ser constante. Toda hora vem uma novidade, toda hora vem uma nova informação. E eu acredito que os princípios básicos da existência humana, da vida, do relacionamento, os princípios básicos da saúde, da fé, estão se perdendo e sempre é uma nova informação com um resultado imediato, sempre as propostas são as mesmas. Em 12 dias você vai aprender a falar inglês, perca quilos em 20 dias, em um mês, faça isso em tantas horas. Então vai gerando uma sociedade cada vez mais apressada, cada vez mais afobada, menos consistente e cada vez mais presa no seu próprio estresse, na sua própria amargura. E existe uma linguagem bíblica das Escrituras, inclusive é da profecia de João, no livro do Apocalipse, descrevendo um mundo ansioso do qual viveríamos e
dando linguagens, né, de situações de que aconteceriam, mas existe uma linguagem e existe uma expressão muito forte que é que as pessoas ficariam tão atormentadas que elas, vivendo, queriam morrer. Sim. E na tentativa de querer morrer, fazem isso porque querem viver. Exatamente O que a gente vê hoje. a descrição. A descrição. Então, os que estão vivendo querem morrer. E quando a pessoa tenta procurar o caminho da morte, é porque na verdade é um grito por alguém que quer viver. Então, é esse o mundo tão estranho, e estranho do meu jeito de falar, estranho com a minha língua presa. Essa frase é sua. Não é? É sua, né? O mundo estranho em que há uma desconexão. Desconexão, e eu vou dizer isso, né? Uma desconexão com aquilo que seja humano, com a natureza, com a simplicidade. A ponto da gente, os nossos filhos, dependendo de onde coisas simples, situações simples, palavras simples, animais, não sabem o que é. Não sabe, não tem nenhum tipo de conexão a não ser que seja com o Google, com a internet, com o Wi-Fi. Não há mais uma experiência no convívio humano do ser. E eu acho que tem uma palavra definindo ansiedade que é ser atraído por várias direções. Sim. E eu penso que é esse o mundo do qual nós vivemos. Você está ansioso e sobrecarregado porque estamos sendo atraídos por várias direções. Exato. E eu acho que esse é um grande ponto. E precisamos urgentemente uma viagem para dentro para a gente poder se encontrar e encontrar também os caminhos simples para que a gente não fique louco com esse mundo louco. E isso, uma coisa que o senhor falou é muito verdade, né? Esse imediatismo, as pessoas elas querem, né, sempre um resultado rápido em algo que foi prometido. Uma mágica. Uma mágica. Sempre é uma Sempre. E aí o que eu vejo assim, é algo assim, ó, eu quero logo a vitória, mas ela não está disposta a viver o processo. E o mais edificante da vida, e é o que Deus quer, é onde Ele age, é no processo. É onde a gente evolui, é onde a gente muda, é onde a gente cria uma conexão maior com Deus, é onde a gente muda velhos hábitos, é onde a gente muda de mesa, onde a gente muda, né, as pessoas com que a gente convive, os hábitos que nós tínhamos, os ambientes em que frequentávamos, tudo isso vem no processo. Até porque são os processos que nos darão a base para termos uma constância. Exatamente. Não é? São os processos que vão gerar em nós maturidade de como resolver os problemas para que a gente possa dar manutenção àquilo que foi gerado. Exato. São os processos. E Deus, né, eu vejo que Ele usa isso o tempo inteiro. Né? Toda situação complicada é um ponto de treinamento para Deus. E aí eu brinco, eu falo assim para André, eu falo assim, Deus sabe tudo o que acontece, até mesmo o que o diabo vai fazer com você. E ele faz até o diabo de próprio empregado dele, porque ele sabe o que o diabo vai fazer, ele deixa, o diabo põe a prova, ele se vale da prova, te treina para te fazer chegar no propósito. O reformador Martinho Lutero dizia que o diabo é um cão na coleira de Deus. Exatamente. E veja, Deus poderia, independentemente de como alguém veja aqueles dias na Bíblia da criação, de dias como dias, ou dias como eternidade, ou dias como outra configuração de tempo, uma coisa é certa, Deus não fez tudo, criou o mundo em questão de minutos. Ele poderia fazer isso como sendo onipotente, o todo-poderoso, mas ele está deixando claro que ele, sendo quem ele é, preferiu criar a partir de processos. De etapas. E se ele quis criar a partir de etapas, já nos ensinando que a maneira saudável de qualquer construção é por etapas. E tudo vem pequeno, né, pastor? Eu falo assim, as coisas de Deus, elas começam pequenas, né? E elas vão ganhando corpo e se tornando grandes, né? Nada de Deus começa grande e se torna pequeno. Jesus nasceu na manjedoura pequeno e foi o maior homem da humanidade. Até porque tudo que ganha
um gigantismo, tudo que é muito grande e que atrapalha o processo, causa muitos problemas. Minha mãe disse que eu nasci com quase 5 quilos. E por causa disso ela teve algum tipo de problema, que depois teve que ir ser solucionado. E eu fui pesquisar sobre isso, quais tipos de problema quando nasce bebês gigantes. São inúmeros riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando nasce de maneira gigante, ou seja, que atrapalha todo o processo e atrapalha toda a estrutura biológica para isso. É exatamente quando nós queremos gerar algo maior do que a nossa estrutura pode suportar. É por isso que a Bíblia nos garante que Deus não nos dará nada maior do que podemos suportar. Agora, Deus não nos dará nada maior do que podemos suportar. O problema não é Ele. O problema sou eu. É eu que o tempo todo quero algo maior do que eu possa suportar. E quando Deus me diz não, protegendo a minha saúde, eu ainda digo que Ele não é bom. A gente se torna mimado. Exato, porque eu queria algo para aquele tempo, mas Ele está me protegendo, protegendo a minha saúde emocional, a minha saúde física, a minha saúde mental, porque se eu acredito nas Escrituras, ela diz que em Cristo nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais, então tudo que precisamos está em Cristo, significa que Deus não tem que preparar a bênção para nós. É nós que estamos sendo preparados dia após dia, moldados dia após dia. E eu penso que o erro da parábola do filho pródigo não é o garoto sair de casa, que eu acho que sair de casa faz parte da vida e da saúde, mas é o saber sair. E sair antes do tempo é o grande problema, porque o menino tem a herança que é dele, só que ele não tem a maturidade necessária para lidar com a própria herança. Então, o não é a proteção e também o caminho usado por Deus para nos livrar da nossa própria ansiedade e nos dar maturidade para que a gente não venha se perder com aquilo que Deus queira nos dar. Imagine se para o filhinho de vocês, o Bento, vocês dessem a ele a chave de um carro. Não faz sentido? Não. Não faz nenhum sentido, porque ele não tem agora a capacidade para isso. É quando nós queremos viver coisas porque achamos que temos o direito. E eu acredito, doutor, que esse seja talvez o espírito que ronda essa geração, o espírito do direito. E o que eu mais ouço é pessoas dizendo: eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Não é só uma questão de direito, é uma questão de maturidade. De estar preparado. De estar preparado. Porque se você quer viver algo, aquilo que seja seu por direito, também lide com a responsabilidade disso. Então, é necessário que a gente aprenda essa grande verdade, que no mundo como o nosso, é a paciência no sentido de perseverança que vai nos manter sóbrio. E uma coisa que é interessante, pastor, que hoje a ciência, a neurociência, ela comprova, né? Que existe um ponto de conexão de Deus com o cérebro do ser humano. E aí o que acontece? Quando você tem conexão íntima com Deus, você aumenta sangue na região do córtex pré-frontal, que é próximo da nossa testa. Essa região, ela aumenta o teu poder de decisão. Então, de uma maneira direta, né, acreditando ou não em Deus, se você tiver conexão com algo maior, chamado Deus, se você tiver gratidão pelas coisas que você tem na sua vida, esse ponto recebe mais sangue e com isso as suas decisões são mais assertivas. Do ponto de vista fisiológico é isto, e do ponto de vista espiritual, a gente está bebendo na fonte. Então, quanto mais conectado eu estou com ele, mais ele me dá o caminho correto que eu tenha que seguir, mesmo que não seja o que eu quero, porque ele vai te apontar o caminho. Às vezes a gente vai olhar e falar: não é o que eu quero, mas é o que ele colocou, tá tudo bem. Ele sabe o que é melhor. E o que acontece? Quando a gente avalia uma pessoa que tem uma ansiedade ou tem uma depressão, que na verdade é o mesmo distúrbio, a visão do cérebro só está mudando em algumas questões, mas se a gente pegar o ansioso, a cabeça dele está sempre focada no que ainda não ocorreu. Então ele está ali, e se, será, como, quando, e a cabeça dele o que ele faz? Ele se desloca do presente
e ele passa a viver esse futuro constantemente. E o cérebro não tem, né, a capacidade de diferenciar o que é real do que é virtual. Então, um pensamento, o cérebro não diferencia de uma situação que você vive na realidade. Então, quando a pessoa pensa, será que vai dar certo? Ela não está pensando na probabilidade de tudo dar correto. Ela está pensando justamente o contrário. E se der certo? Mas e se não der? No fundo, a pergunta é, e se isso aqui não acontecer? E se isso aqui não for desta maneira? E, meu Deus, será que vai dar certo? E se não der? O problema é a frustração que vem por trás. E aí, no momento que o ansioso ele se desloca para esse futuro hipotético, e ele vive essa frustração numa fração de microsegundos, o cérebro dele começa a entrar num piloto automático, porque ele vai puxar coisas que já deram errado, traumas, crenças do passado, que ele não aprendeu a lidar, conecta as duas coisas e essa conexão sináptica muda a química do cérebro. Aonde que eu quero chegar? Essa mudança química do cérebro vai reverberar no corpo físico. Daí parte a teoria de que quando a gente tem uma doença física, é a sua alma gritando, tem coisa errada. Precisa corrigir. Então, quando chega no corpo físico, a alma está gritando, olha, corrija o rumo. E mais do que isso, o ansioso, a partir do momento que ele torna um hábito na vida dele de e se, será, ele entra num piloto automático. Ele começa o dia dele e ele já liga o automático. Será, como é que vai ser? A cabeça dele nunca está no tempo presente. E aí, junta com o estímulo de telas, é o prato cheio para acelerar cada vez mais. Essa pessoa, por mais fé que ela tenha, se ela tentar se comunicar com Deus, ela não consegue, porque não é pleno, não é genuíno. E aí o que acontece? Ela passa a decidir pelas emoções, pelo sistema límbico. E aí quando a gente age pela emoção, a chance maior é de dar errado. E aí que a gente entra no fluxo de que você automaticamente, mesmo tendo fé, você se desconecta de Deus. E aí você deixa a tua parte emocional começar a agir. E quando a gente deixa o sistema límbico agir, é como se a gente desse a chave do carro para uma criança e mandasse ela dirigir na Radial Leste. O carro pode até andar, mas o que ele vai fazer no trajeto é algo catastrófico. É interessante, doutor, te ouvindo falando isso, porque se existe uma acusação em relação à espiritualidade, é que a fé não é racional. Isso pode ser em qualquer outra realidade, não a realidade das Escrituras. Porque a realidade das Escrituras, ela parte de uma fé racional. Exatamente. Ela parte de uma fé lógica. Ela parte de uma fé verificável. Ela parte de uma fé que se baseia na inteligência. Então, ela não é uma fé que é coordenada por suas emoções. Não, ela é coordenada por uma direção, por uma palavra. As emoções fazem parte, mas não são elas que serão o meu guia. É por isso que o apelo bíblico de Paulo nas Escrituras, em Romanos 12, 2, é: não vos conformeis com este mundo. E ele está tratando aí a palavra conformeis como ideia de molde. Então, por exemplo, o mundo todo está numa correria, porque essa é a frase que você ouve de todo mundo. Então, se o mundo todo está numa correria, não se conforme com este mundo. Faça o caminho inverso. Faça o caminho contrário. Se o mundo todo está sendo submergido pelas ondas das telas, faça o caminho oposto, faça o caminho contrário. Se o mundo todo está se afundando nos iFoods da vida, faça o caminho contrário. Não vos conformeis com este mundo. Se o mundo todo está sendo coordenado por sistemas que querem nos levar a um nível de frustração e corrupção, o governo é a si mesmo, a segurança é a si mesmo, faça o sistema contrário. Então, o tempo todo, o Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Vocês são chamados para viver diferente. Até porque se vocês acreditam em Cristo Jesus e em Deus, vocês são os únicos que deveriam ter uma mente sadia, porque vocês têm uma esperança viva. Vocês acreditam em um soberano que está no controle e que nenhuma situação terá a palavra final a não ser Ele. Então, a história, por mais que seja conturbada, há um Senhor que respeita as nossas decisões, mas que Ele é o Deus dos oprimidos, Pai de órfãos e viúvas, e atenderá o clamor do necessitado. Então, não vos conformeis com este mundo, e Paulo continua, mas transformai-vos. E a palavra que ele usa aí no grego é metanoia, que é transfigurar,
é mudar mentalidade. Então, a fé da qual eu acredito que Jesus Cristo veio nos salvar, e a minha fé, a minha confiança, o meu crer está nessa confissão de transformação de mentalidade. Não a partir de algo mágico, de algo alquímico, de algo que basta uma oração sem nenhum comprometimento, sem nenhuma mudança de mentalidade, sem nenhuma sinceridade, nenhuma conversa franca, nenhum desafio, nenhum confronto. Não é essa a proposta das Escrituras. Não é essa a proposta de uma espiritualidade sadia. Essa é a proposta de um charlatanismo. Não a proposta de uma fé verdadeira que vai nos curar, que vai nos salvar e nos sarar. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, e aí ele entra pela renovação da vossa mente. E esse prefixo re, nos dizendo, essa renovação é trazer o novo, aquilo que já foi maravilhoso. Do que ele está falando? Renovação da mente. Então, muda a sua mente e traga aquilo que já foi de bom. O quê? E se eu acredito nas Escrituras, até que o pecado entrasse no mundo, a espiritualidade era o homem e a mulher com Deus no Jardim do Éden. Então, esse relacionamento, essa mentalidade daquele tempo, daquela intimidade, aonde estavam ali no Jardim do Éden e viviam com Deus. Então, essa renovação da mente tem a ver com isso, com essa disposição em todo dia eu trazer comportamentos e atitudes que vão na contramão da loucura desse mundo, para que eu esteja bem, para que eu esteja saudável, para que eu possa lidar com as situações existentes na minha volta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais. A fé é verificável, para que experimentais. Tem a ver com experimento, tem a ver com verificação, tem a ver com sentir, tem a ver com apalpar. Experiências reais. Tem a ver com experiência. A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui entra uma situação complicada. Por quê? Porque ela não é boa e agradável e perfeita para mim. Exatamente. Esse é o ponto importante. Ela é boa, agradável e perfeita para Deus. Mesmo que para mim seja complicado. Mas no fim das contas, quando tudo se encaixar e todas as peças do quebra-cabeça montar, é nessa hora que eu vou olhar e falar: foi o Senhor quem fez isto. Por isso que eu falo que durante o processo a gente só não pode parar. A gente só não pode parar, a gente só não pode reclamar, né? Que eu acredito que é uma das coisas que desagrade a Deus, né? É Deus estar criando o processo para a gente ser edificado, para a gente estar sendo moldado no que Ele acha que é bom, né? E aí a gente para e começa a reclamar. E quando a gente começa a olhar o problema, eu falo que é a hora que a gente procrastina. E assim, doutor, parece que o mundo está vivendo uma amnésia. Uhum. Assim, eu sou do finalzinho da década de 90 e eu ainda peguei uma época muito inteligente, no sentido de as pessoas amavam mais leitura, as pessoas amavam mais a questão da educação, mesmo lugares simples. Eu vim de um lugar muito simples, mas eu posso dizer das questões escolares, ensinos municipais. Eu vim de escola municipal. Hoje em dia, mesmo com os níveis de informação, há um nível de esquecimento. Veja, parece que é só uma questão assim de poucos segundos para alguém se frustrar, às vezes com um problema bem menor do que ele enfrentou. Me faz lembrar de quando, na passagem bíblica, o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho que se abriu, e a Bíblia diz que 3 dias depois eles estão nas águas de Mara, e quando eles bebem as águas de Mara, que são amargas, por isso que é Mara,
Eles reclamam contra Deus e falam, por que nos trouxeste aqui? E a Bíblia diz, e Deus disse, eu os coloquei para provar o coração. Por que provar o coração? Porque, cara, nem Steven Spielberg consegue nos descrever o que foi a abertura do Mar Vermelho. Pois é. Cara, Olha o tamanho da eu bênção acredito que porque veio. está nas escrituras, Sim, né? Imagine sim. que nível de milagre. Só que 3 dias depois, Já esqueceram. Eles os esqueceram. caras estão reclamando. Peraí, eles conseguem ver o mar se abrir e não conseguem acreditar que o Deus que fez o mar se abrir não consegue modificar O gosto dessa água. Né? o gosto da água. Esse é o diagnóstico dessa geração adoecida. E isso que o senhor falou é verdade, porque na hora que o povo começa a se importar com a água, começa a olhar um problema pequeno, ela tira o olho da onde? Do objetivo e o propósito. Chegar na Terra Prometida. E o que eles fazem? Olham um problema pequeno, no qual, inclusive, Deus vai sanar. Inclusive, Deus vai usar isso daí como prova para ver se você está bem treinado para chegar até lá. E na hora que você olha o problema pequeno, você tira o olho do propósito, é a hora que você começa a procrastinar e andar em círculo. Porque você se desvia do propósito. Você começa a se importar com pedras pequenas que eram para te fazer crescer. E isso faz você mudar, inclusive, a química do seu corpo. Porque na hora que você começa a reclamar, começa a pestanejar, né, a água ou o problema pequeno que aconteceu, dentro da ciência, o seu nível de cortisol aumenta, o seu nível de adrenalina aumenta, e isso faz com que, por exemplo, né, um exemplo, o nível de testosterona, tanto no homem quanto na mulher, caia. E aí a tua energia cai. E aí você não tem força para continuar. É interessante porque nesse texto, embora eles deram o nome da água de Mara, o que fica claro é que, como muda a química deles pela murmuração, Mara, na verdade, é o coração deles. Olha só. Então, a Bíblia diz que naquele momento Deus se revelou como o Jeová Rafa, que é o Deus que te sara. Mas veja, eu pensei que seria o Deus que sarasse as águas. Mas ele não é o Deus que sara as águas. Não. Porque o verdadeiro problema e a verdadeira mudança não está na questão química das águas. Está na questão química do corpo que foi modificado por uma mentalidade adoecida. Exatamente. Então, Deus precisa curar o nosso corpo, porque uma mente adoecida apodrece ossos. Apodrece. E isso cada vez mais a ciência vem provando nos dias de hoje. Que é o que a gente fala muito, né? É o que eu falo A pro mente, paciente. ela domina totalmente o corpo. 100%. Você percebe que as pessoas que são mais gratas são pessoas mais felizes, são pessoas que você olha assim, você vê um futuro mais próspero. Mas porque quem é mais grato tem uma conexão maior com Deus. Hoje até o coach usa isso muito, né? A gratidão te leva à prosperidade. Por isso que Mas, não, na verdade, isso é bíblico. e por isso que não dá pra gente falar de cura do corpo físico sem a gente falar de uma racionalidade de conexão com Deus. Porque só a conexão com Deus, que seria o nosso consciente racional do cérebro, que controla a emoção. Então, de um ponto de vista estrutural, resolver o corpo até dá, tem armas na ciência que a gente pode usar, mas seria uma cura superficial. Então, resultados imediatos. Eu quero perder peso. Tem um remédio X que eu te dou. Porém, esse remédio vai segurar até o momento que a tua emoção te descontrolar de novo. Como que controla a emoção? Ativando a parte espiritual. Aí que vem o corpo, vem a alma e vem espírito. Se você não equilibra a emoção, se você não trata a alma, não tem como. E você só vai tratar a alma com a conexão É espiritual. por isso que eu gosto muito daquele texto, e eu deixo para o pessoal que está nos acompanhando, que é a 3ª carta de João, versículo 2, quando João escreve para um amigo chamado Gaio, e ele diz: ao meu amado Gaio, que seja próspero em tudo, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, esse Gaio pode alcançar qualquer nível de prosperidade, porque a alma dele é próspera. Se a sua alma for próspera, não há nível de escassez que você não possa vencer e não há nível de problemas que você não possa reagir. Exatamente. Porque é uma alma próspera. E uma alma em equilíbrio, ela vem do reflexo do espiritual. Então, por isso que tem muita gente que fala assim, tem colegas que falam assim, você fala de oração? Não, só falo como prescrevo. Ou você aprende a se conectar com Deus, ou você aprende a mudar essa mentalidade, ou não tem uma cura saudável. A gente nunca vai atingir um corpo totalmente saudável.
Porque a alma, ela realmente ela desestrutura o nosso corpo físico. E Deus deixou isso muito bem atrelado. Ou seja, se você não ativar o teu espiritual, sua alma se descontrola e o teu corpo físico fica totalmente fora do eixo. Então as coisas estão muito bem atreladas. Tem passagens bíblicas hoje que, lendo com essa visão, a gente começa a entender como que Jesus fez isso. As curas que ele promove tem muito a ver com esses 3 pilares. Então, o senhor sabe mais, vai saber falar até mais do que eu. Quando a gente pega a passagem da mulher hemorroíça, aquela mulher tinha uma fé muito grande, porque ela falava assim, ó, se eu só chegar perto dele, eu consigo me curar. E aí, né, Jesus está indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo também está adoecida, e ele era uma pessoa importante na sociedade, tinha um cargo, né, até que político. E aí Jesus está indo no meio da multidão. Ele vai tomar o meu lugar daqui a pouco. E aí no meio da multidão, Jesus se sente tocado. E ele fala para Pedro, alguém me tocou. Pedro, com o jeitão, tá todo mundo te encostando. Ele falou, não, mas de mim saiu cura, de mim saiu virtude. Naquele instante a Bíblia diz que a mulher foi curada, então ela curou o corpo físico e ela tinha fé. O que faltou curar? A alma. O que Jesus faz? O simples ato dele parar, deixar, pera um momento, ele voltar para falar com ela, ele já coloca essa mulher na mesma igualdade que Jairo e a família dele. Então ele já tirou ela da margem, ele já disse para ela, você é igual a todos. Tira esse amargor de dentro do seu coração, que você é diferente e excluída. Quando ele para e volta, ele já comunica isso com ela. E aí depois ele faz uma coisa que é brilhante. Ele fala assim, minha filha. Ele acabou de eliminar ali da alma dela toda e qualquer dor, dela ser rebaixada, dela ser excluída, dela estar de lado, e ele coloca ela no mesmo nível que todo mundo. Então ele trata corpo, alma e espírito. Ele faz isso o tempo inteiro. E aí por isso que eu falo que hoje não tem como a gente exercer essa ciência da medicina se a gente não trabalhar no mesmo nível, porque ele já deixou a receita. Ele deixou a receita, ó, cura o corpo, ativa o espiritual, senão você não equilibra a emoção. Então se a gente fugir dessa regra, a gente só vai ficar na casquinha. É por isso que o texto bíblico de Paulo diz, em tudo, santifique. E a palavra santificar ali, ela não pode ser levada no sentido religioso. O santificar ali tem a ver com o separar, tem a ver com o cuidar. Em tudo, santifique, ou seja, separe. Não entre nessa aglomeração mundana, no sentido de bagunça, no sentido de ansiedade, problema, estresse, orgia, qualquer que seja o nível que possa dar problema, mas santifique, ou seja, entenda que você vai ter que, para poder se curar, para poder se tratar, se separar. E ele fala corpo, alma e espírito. É isso o tempo inteiro. É isso. E não tem como separar um do outro. A gente não tem como arrancar o meu corpo, ficar alma e espírito, não tem, existe. Não tem isso. Senão, acabou, morreu. Exatamente. Então, se eles não andarem em comunhão, sintonia, nós não receberemos as palavras de João acerca de nós, dizendo, seja próspero em tudo, assim como é a tua alma. Isso é fantástico. Muito bom. Isso é fantástico. É sempre uma alegria, né? Receber o pastor Uma aqui. honra. A gente sai edificados, Que né? Demais. E aí, Demais. aproveitando isso, né? Acho que o Dr. Daniel pode falar melhor sobre a nossa imersão. A próxima imersão fala exatamente isso que o pastor Lucas disse agora. Na verdade, essa imersão foi um presente de Deus, porque ele falou que era para fazer, ele ditou tópicos por onde seguir, e é justamente para a gente alinhar tudo isso. Porque o corpo físico não é difícil da gente equilibrar. A ciência está aí com inúmeras armas. A parte mais difícil é a gente trazer o equilíbrio da alma e do espírito. E é justamente isso que a gente que a gente vai fazer, né, no dia 30. É trazer essa conexão. Como a gente equilibrar a alma a partir da conexão espiritual e cientificamente, porque hoje as pessoas elas precisam da prova. E hoje eu falo que, graças ao nosso bom Deus, ele deixou a prova científica. Os cientistas estão descobrindo cada vez mais. Então é isso que a gente vai alinhar. Olha, como o seu corpo responde ao equilíbrio da alma e à conexão espiritual. É trazer tudo isso para quê? Para destravar e libertar as pessoas, para elas entenderem qual o caminho do equilíbrio. Qual o caminho que a gente consegue trazer, né, para um corpo mais saudável. Como que isso vai refletir? Como que eu trago um equilíbrio para o meu corpo? Equilibrando a alma. E como que esse equilíbrio da alma vem? A partir da minha conexão espiritual. Então, o destravar é justamente isso, é destravar as pessoas para uma vida plena.
Essa semana a gente recebeu uma paciente que eu tinha atendido ela uns 4 meses atrás. Eu fiquei muito tempo com ela conversando. E ela falou assim, doutor, tudo aquilo que o senhor falou fez tanto sentido que eu mudei a minha mentalidade. Comecei a fazer coisas que eu não fazia, dar importância para coisas que eu não dava. E ela falou assim, naquela época eu cheguei aqui ansiosa e deprimida. Hoje eu estou leve. Hoje eu vejo aquela vida leve que o senhor falava que estava na Bíblia. Hoje eu entendo o que é isso. E eu falo, é justamente isso que a gente quer fazer. Fazer com o maior número de pessoas que a gente puder, porque é que Deus, não sou eu, é Deus quem vai fazer. Ele que vai equilibrar e trazer isso para as pessoas. E teremos em outras datas. Em outras mas datas. a primeira vai ser agora no dia 30/11. Se inscreva Não para que perca. você seja muito alimentado, para que você seja alinhado e vai ser um tempo maravilhoso. Com Amém. certeza. Sempre bom estar com Obrigada. vocês, viu? Eu que agradeço, senhor, o tempo Uma do senhor honra, aqui. uma alegria. Muito Nossa. feliz. Muito Amém. feliz mesmo. E a gente aprende. Amém. Deus abençoe muito. Amém. Obrigado. Pastor. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, não perde tempo, clica no aviãozinho, manda para um amigo que precisa ouvir, né? Não deixa de ativar o sininho para receber notificações, porque aí quando chegar um vídeo novo você vai ser informado, tá? Continua acompanhando a gente aí, na próxima semana a gente vai trazer mais convidados, mais conteúdos como esse, porque a nossa missão aqui é equilibrar o corpo, alma e espírito. Não tem outra receita para a gente ter uma vida plena, saudável e feliz. Certo, aí. minha gente? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.